senão vocês saem daqui dizendo que não aprenderam nada, mas na verdade vocês estavam fazendo 1 milhão de coisas junto com a aula, né? Então eu quero pedir para vocês focarem hoje aqui na aula, e esse já é o primeiro ensinamento da energia feminina. Eu quero que vocês coloquem aqui no chat para mim, por favor, da onde vocês estão falando e o que vocês vieram buscar aqui na aula hoje. Qual que é o maior objetivo de vocês aqui? O que vocês mais querem aprender para eu ir trazendo exemplos, usando a carreira de vocês, usando os exemplos de vocês para ficar mais prático e mais visual? Boa noite, Malu. Vou mandar mais uma mensagem lá no grupo também, chamando as meninas para virem. Mas coloquem aqui, eu quero que vocês usem o chat. Eu não quero fazer essa aula aqui sozinha, então eu estou aqui doando meu tempo, minha energia, né? Mostrando aqui, eu estou no meu cantinho mais gostoso da minha casa, que eu mais gosto de ficar, porque eu quero contribuir com a vida de vocês. Então, quem puder, ligue aí, ligue a sua câmera, né? Vai tirando aí, vai contando aqui para mim no grupo, no chat, da onde vocês estão, que cidade que vocês estão falando hoje. Eu quero conhecer um pouquinho mais de vocês. E hoje a gente vai falar sobre um tema que eu levei quase 10 anos da minha vida para aprender sobre isso. Foi muito doloroso para mim ficar, né, não estar na minha energia feminina. Então eu quero contribuir com vocês, por isso que eu estou pedindo aqui para vocês participarem da aula, para vocês trazerem o que vocês estão buscando nessa aula hoje. Então, qual que é o maior objetivo de vocês aqui? Uma luta no Rio de Janeiro. Então, o que vocês querem aprender? Qual que é a dificuldade que vocês têm hoje? Qual que é o maior objetivo de vocês? O que vocês querem aprender? Vocês estão com dificuldades, talvez, nos relacionamentos? Vocês estão levando uma vida que ainda não está tão leve, não está tão divertida, tão gostosa? Tem que colocar muito peso para as coisas funcionarem? Me contem. Me contem aqui no chat. E eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês sobre a nossa aula de hoje. Gente, eu tô falando sozinha, eu acho. Cadê vocês? Ó, a Andréia já entrou, já ligou a câmera. Obrigada, Andréia, por estar participando. Usem o chat aqui. Eu quero falar com vocês, conversar com vocês. É um bate-papo, é uma troca. Então, aqui vai fluir muito mais gostoso, vai ser muito mais divertido se vocês forem participando, usando o chat. Tá bom? E então eu estava contando para vocês que eu levei 10 anos para aprender sobre isso, para me conectar. E agora está tendo aquela trend, né, dos 10 anos atrás, de 2016. Eu acabei de fazer um post mostrando um pouco do meu antes. E logo, logo vocês também já vão ver isso. Mas eu levei muitos anos para chegar onde eu estou hoje, para me conectar mais com a minha energia feminina, para ter uma imagem que eu acredito, que eu gosto, que eu gosto daquilo que eu vejo no espelho. Eu tenho certeza que vocês estão aqui porque vocês estão buscando isso também de alguma forma. Ou vocês querem crescer na carreira de vocês, ou vocês querem ter um relacionamento mais saudável, mais estável, né? Uma vida mais leve, mais divertida. Eu tenho certeza que cada uma de vocês aqui tem um objetivo. Por que vocês estão aqui? Então, hoje o meu objetivo aqui nessa aula é mostrar para vocês o que eu precisei fazer para me conectar mais com essa energia. E vocês, não sei se todo mundo me conhecia já aqui antes, ou é a primeira vez que vocês estão me vendo. Vocês me conheceram. Ó, a Júlia está no Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, temos pessoas de vários lugares. Mas, ó, que legal, Júlia. Caiu de paraquedas. Alguém te indicou, então, a aula. Mas se vocês ainda não me conhecem, eu sou a Natália Busato, eu sou consultora de imagem, eu trabalho com o comportamento feminino também, e a postura, imagem, elegância, tudo isso engloba dentro do meu trabalho, vocês vão conhecer um pouquinho mais hoje. Mas o meu objetivo aqui com vocês é que vocês se conectem mais com a sua energia feminina, que vocês gostem daquela imagem que vocês estão vendo lá no espelho. E para a gente começar, eu quero fazer um acordo aqui da nossa aula. Todas as aulas, o que eu faço? Eu escolho, eu tenho a minha palavra-chave. Então, o que é a palavra-chave? O acordei. Como eu trabalho com cores, com imagem, com coloração pessoal, acordei. Sobre a gente dar cor, dar vida, dar ânimo. Então, o acordei não é só sobre
dar cor, mas também acordar para a vida. Então, encontrar um sentido, ter um insight super poderoso. Então, toda vez que eu falar algo que vocês não conheciam, ou que vocês não sabiam, ou que vocês tiveram um insight aí super legal sobre o trabalho de vocês, a vida de vocês, eu quero que vocês escrevam no chat, acordei. Então, vamos ao chat, vamos ver se vocês sabem, porque eu quero ver vocês participando. Escrevam aqui no chat acordei para ver se vocês realmente entenderam aqui o que é o acordei. Então, usem o chat, vamos ver se vocês estão sabendo usar. Júlia está querendo uma vida mais leve, perfeito. Então, a gente vai falar sobre isso hoje também. Então, usem o chat aqui, todo mundo sabe usar o chat? O acordei? Acordei, muito bem, perfeito. Então, site poderoso, toda, assim, aquela coisa que você falou, gente, como que eu passei uma vida sem pensar nisso? Como que eu nunca imaginei isso? Aí vocês colocam no chat, eu acordei. E para quem ainda não me segue lá no Instagram, meu @ é natalia.busato. Então, lá na minha página, eu compartilho muitas orientações, muito conteúdo sobre imagem pessoal, sobre energia feminina, e lá vocês vão encontrar conteúdos diários. Mas também, se vocês tiveram um insight super legal, viram uma parte da aula que vocês amaram, que vocês adoraram, que vocês acharam super legal, me marquem lá, eu vou amar saber qual parte da aula que vocês mais gostaram, ou se vocês quiserem mostrar que vocês estão aprendendo mais, que vocês estão super antenados aí nesse conteúdo, vocês me marquem lá, que eu vou amar saber e ver vocês. Beleza, vamos começar a nossa aula, então? E para a gente começar... e um detalhe, quem ficar comigo aqui até o final vai ter muito exercício prático, porque eu sou uma pessoa da praticidade, de fazer as coisas de forma... Eu só aprendo fazendo coisas, aprendendo, escrevendo. Então, quem puder ter aí seu caderninho, uma caneta para anotar as dicas, os insights, fiquem com o seu papel e sua caneta, porque vai ter muita coisa legal aqui. Vai ter exercício prático e vai ter uma surpresa para quem ficar comigo até o final da aula. Esse conteúdo vai ser super leve, super gostoso, tenho certeza que vocês vão amar ficar aqui, então não vai ser uma aula chata de ficar acompanhando, vocês estão assistindo aí do conforto da casa de vocês. Então, fiquem aí até o final, que vai valer a pena, vai valer muito a pena. E eu quero saber quem está comprometida hoje a ter uma imagem mais feminina, a se conectar mais consigo, vai ficar... Quem está comprometida vai ficar até o final, porque é um conteúdo muito valioso. Eu já fiz milhares de mentorias, consultorias, várias coisas, eu compilei todo esse conhecimento para ensinar para vocês. Então, é um conhecimento riquíssimo que eu estou distribuindo aqui para vocês para levar para a vida de vocês. E aí, eu quero fazer uma pergunta para vocês hoje. Vocês já viram mulheres que elas entram no ambiente e elas chamam a atenção? Aquelas mulheres que elas não precisam falar nada, elas abrem a boca, elas nem precisam falar uma palavra. E elas são admiradas, elas são notadas, elas são vistas, elas têm uma postura ali impecável, elas sabem se comportar, elas sabem caminhar, elas sabem agir. E sabe por que isso acontece? Hoje eu vou mostrar para vocês. Ao longo da aula, vocês vão entendendo cada vez mais. Então, hoje, se vocês querem se tornar essas mulheres mais magnéticas, mais femininas, aqui é o lugar, eu tenho certeza que vocês vão aprender muito. Só vou aumentar o ar, que ficou gelado aqui agora. E a gente vai falar muito sobre isso. Então, a gente vai falar sobre... Sim, ela é nossa diva, né? Eu amo ela também, então ela tá sempre nas aulas aqui, presente. Para a gente começar, vamos fazer um exercício? Vamos pegar papel e caneta aí? Vai ser um exercício super legal, super prático, para vocês já entenderem como que vocês se conectam mais aí com essa energia feminina. E eu quero ver aonde que vocês estão. Se vocês estão mais na energia feminina ou mais na energia masculina. Conforme a gente for fazendo exercício, eu vou fazendo perguntas para vocês, vocês vão respondendo só para vocês, ninguém vai ver a resposta de vocês. Então, sejam honestas, sejam sinceras, porque se vocês estiverem mentindo, vocês estão mentindo para vocês mesmas. Todo mundo tá com papel e caneta aí, ou celular, caso consiga fazer no bloco de notas, também não tem problema. Mas eu vou fazendo perguntas aqui para vocês e vocês vão responder sim ou não. Não precisa colocar no chat, não precisa ir me falando a resposta de vocês, é para vocês esse exercício. Então, eu vou fazer algumas perguntas aqui, vou falar, pergunta 1, vocês vão escrever 1, sim ou não. Bem facinho. Vocês só tem que ser sinceras com vocês mesmos, porque isso vai mostrar onde vocês estão hoje, e isso é muito poderoso.
Tudo aquilo que a gente vê, tudo que a gente sabe, aquilo que vem para a consciência, aí a gente consegue resolver, né? Se isso a gente considera como um problema, isso a gente já começa a lidar com esse problema e trabalhar esse problema. Mas então vamos lá. São 14 perguntas, bem rapidinhas, mas vocês vão responder o quiz da energia feminina. Então, a primeira pergunta, todo mundo conseguiu aí pegar um papel e uma caneta? Conforme eu for falando aqui, vocês vão anotando no celular de vocês, vão anotando no bloco de notas, onde vocês acharem melhor. Mas é muito importante que vocês respondam. Então, vamos lá. Primeira pergunta. Vocês escrevem e colocam a resposta, sim ou não. Então, a primeira pergunta é: você sente que está sempre resolvendo tudo sozinha, mesmo tendo alguém ao seu lado? Sim ou não? Então, se você sente que você tem aí seu marido, você tem pessoas para te ajudar, mas você sente que você está sempre fazendo tudo sozinha, resolvendo tudo sozinha, você vai colocar aqui sim. Se não, se você tem ajuda, se as pessoas, se você consegue pedir ajuda, então você vai colocar não. Segunda pergunta. Você sente culpa quando descansa ou desacelera? Se você sente culpa, você coloca aqui sim. Se você não sente culpa, se você consegue descansar, relaxar, desligar a mente, você coloca aqui não. E essas perguntas são muito estratégicas. E ao longo da aula vocês vão entender o porquê. Terceira pergunta. Você já pensou, quando eu emagrecer, quando eu ganhar dinheiro, quando eu tiver tempo, eu cuido de mim? Se vocês já pensaram isso, vocês vão colocar sim. Se vocês não pensam isso, vocês vão colocar não. Então, vão respondendo aí. Terceira pergunta. Você já pensou, quando eu emagrecer, ganhar dinheiro ou tiver tempo, eu cuido de mim? Quarta pergunta. Você se pega corrigindo, antecipando ou melhorando o que o outro faz? Sabe quando a gente vê uma pessoa fazendo uma coisa, a gente vai lá e faz de novo? O marido foi lá lavar a louça e você foi lá, pegou o copo que ele lavou e lava de novo? Sabe quando você não confia em algo que talvez uma pessoa que trabalha com você, você vai lá, você antecipa, não deixa ela fazer, você vai e faz primeiro? Então, se você faz isso, se você tem esse costume, você vai responder que sim. Se não, se você é tranquila em relação a isso, você vai colocar que não. Você sente que a sua imagem, essa é a pergunta 5, você sente que a sua imagem não representa quem você é por dentro? Você olha no espelho e fala, nossa, eu tenho tanto potencial, tantos cursos, tantas coisas, mas eu olho para mim e eu ainda não sinto que eu estou mostrando isso para o mundo. Vocês sentem isso? Se vocês sentem isso, vocês vão colocar aqui sim. Se vocês não sentem, se vocês estão se achando, quando vocês olham no espelho e falam, nossa, eu tô linda hoje, tô gata, consigo mostrar todo o meu potencial, vocês vão colocar aqui não. Sexta pergunta. Você prefere fazer sozinha para não se decepcionar? Ou seja, você podia pedir para alguém, mas sempre que alguém faz, você não gosta, você faz de novo, e aí você prefere fazer tudo sozinha. Então, eu nem dou para outra pessoa fazer, porque eu não quero me decepcionar, eu vou ver o que ela fez, eu não vou gostar e vou fazer de novo. Então, eu faço sozinha. Se vocês têm esse costume, vocês vão colocar que sim. Sétima pergunta. Tô indo rápido demais? Estão conseguindo responder? Coloquem aqui no chat para mim, se tá tudo bem ou se não estão conseguindo acompanhar. Perfeito, obrigada. Então, vamos lá. Agora, eu vou fazer a sétima pergunta. Você sente que precisa se endurecer para ser respeitada? Sabe quando você tem que falar mais grosso, você tem que ir com uma postura mais firme, você tem que se enrijecer para você ser respeitada, seja no teu trabalho, na tua família. Você sente isso? Oitava pergunta. Você olha para suas fotos e pensa: eu não me reconheço mais. Sabe aquilo da gente ficar sempre voltando no passado? Nossa, eu era muito mais feliz assim, eu era mais magra, eu era mais isso. Nossa, eu tinha o cabelo assim, eu era assim. Vocês ficam fazendo isso?
De não se reconhecer, olhar hoje no espelho e não se reconhecer mais? Vocês sentem dificuldade em receber ajuda, um elogio ou um cuidado? Sabe quando a pessoa quer cuidar da gente, ela quer fazer, ela faz um elogio, a gente nem sabe. A pessoa fala: "Nossa, teu cabelo tá lindo". Sério, nem lavei ele hoje. Então eu quero entender aqui com vocês. Vocês conseguem receber um elogio? Vocês conseguem receber uma ajuda? Vocês se permitem ser cuidadas? 10ª pergunta. Você sente que a sua presença não é percebido como poderia ser? Então você chega nos ambientes, às vezes você sente que você não está chamando a atenção da forma que você gostaria. Você poderia ser mais vista, mais reconhecida, mas a tua presença ali, quando você chega, ela não é percebida. Agora é a 11ª pergunta. Você costuma resolver primeiro o mundo e deixar você para depois? Sabe aquilo de primeiro eu vou arrumar a casa, primeiro eu vou arrumar os filhos, primeiro eu vou fazer isso, primeiro eu vou fazer aquilo, eu vou já atender uma ligação do trabalho, já vou responder mensagem no grupo, depois você cuida de você? Sempre os outros primeiro, depois você. 12ª. Você sente que precisa ensinar um homem a ser homem? Nossa, essa é uma pergunta de milhões, hein? Essa fala muito sobre a gente. Você sente que você precisa ensinar o outro a ser homem, né? Um homem a ser homem. 13ª. Você sente que a sua imagem comunica força e não suavidade? E a 14ª, nossa última pergunta. Você já percebeu que o seu guarda-roupa reflete proteção e não presença? Sabe aquilo de sempre querer esconder uma parte do corpo, esconder para não chamar atenção, colocar uma roupa mais basiquinha para ninguém notar? Vocês fazem isso? Se vocês fazem isso, vocês vão responder que sim. Conseguiram responder todas as perguntas? Coloquem aqui no chat. Sim. Vamos lá. Agora eu quero saber de vocês. Quantos sims tem aí? Contem aí no exercício de vocês quantos sims saíram. E baseado nisso, eu vou contar o que significa para vocês. Então, contem as respostas de vocês, quantos sims saíram, e aí eu vou contar o que isso significa. 13, Malu. 5. 9. Perfeito. Não tem resposta certa nem resposta errada, tá? Eu só vou falar aqui para vocês o que isso significa em relação à energia masculina e energia feminina. Então, se você teve nenhum sim, ou até 2 sim, você está muito conectada ali, você consegue se conectar com a tua energia feminina, você consegue descansar no feminino, você age quando precisa, mas você também consegue receber um carinho, receber uma ajuda, você consegue confiar, você consegue, sabe, relaxar ali, confiar no masculino, você não vive em estado de alerta o tempo todo. Agora, se você fez de 3 a 5, aqui você está vivendo no modo dar conta. Sabe aquela mulher que quer dar conta? É isso. Então você funciona, você resolve, você organiza, mas você está começando a sentir um cansaço emocional, um cansaço físico. Você tem ali a energia masculina, né? O masculino ele entra ali para sustentar a tua vida, mas o feminino começa a ficar já em segundo plano. Se você fez mais de 6, suas respostas tiveram mais que 6 sim, aqui, o que acontece? Vocês estão na proteção, né? Vocês estão se protegendo, vocês aprenderam a ser fortes. Porque foi necessário ser forte.
Mas esse estado, né, quando ele está muito presente na nossa vida, ele rouba a nossa leveza, o nosso prazer, a nossa presença. Não tem defeito, gente. Não tem certo e não tem errado. Mas a gente está vivendo, a gente está sobrevivendo. A gente está muito mais na nossa energia masculina. Fez sentido para vocês isso? Fez sentido esse quiz? As respostas aqui, o que eu fui falando para vocês? Vocês sentem isso? Que vocês, quem está ali se sentindo muito cansado no dia a dia, uma exaustão, né? Aquela coisa de, sabe, você precisa colocar muita força, muita energia nas coisas. Se sentem isso? Fez sentido? Quero ler aqui. Sim, que bom, é para isso mesmo. Então, sejam todas muito bem-vindas à aula da energia feminina, porque aqui eu vou trazer para vocês o que está acontecendo, o que é energia feminina e masculina, o que é tudo isso e como que a gente pode levar isso para a nossa vida para ter muito mais leveza, muito mais alegria, muito mais diversão no nosso dia a dia, ter uma vida mais fluida, mais leve, relacionamentos mais saudáveis. Vocês querem isso? Vamos aprender sobre isso hoje? E eu quero compartilhar com vocês, então, com certeza, como vocês foram respondendo ali as perguntas, vocês estão aqui nessa aula porque vocês talvez olham no espelho ali e não se reconhecem mais. Talvez vocês estão olhando para sua imagem e lá, presas ao passado, como vocês eram mais bonitas, mais felizes, ou vocês não se reconhecem hoje como vocês são. Vocês sentem que a sua imagem não está acompanhando quem você é hoje. Muitas vezes a tua imagem é daquela pessoa de 10 anos atrás, as roupas que você veste são de 10 anos atrás e não de quem você se tornou, não da pessoa que você se tornou hoje. Talvez você use roupas mais largas, talvez você use roupas que escondam o teu corpo, talvez você use roupas básicas demais para não chamar atenção. Ou até porque você escutou que não era legal chamar atenção, não era bom, né? E aí isso te causa um medo, você tem medo de sair e estar muito bem arrumada, você tem medo de chegar nos lugares e se destacar. Ou porque lá no fundo você sabe que você merece mais, que você merece ser vista, você merece ser notada, você merece ser mais confiante e mais seguro. Faz sentido para vocês? Então, hoje a nossa aula vai ser sobre isso. E a nossa imagem, quando eu falo de imagem aqui, é o nosso externo. Então, é aquilo que as pessoas conseguem enxergar. A nossa imagem, ela chega antes, ela abre portas. Ou seja, muitas vezes a gente não tem a oportunidade de conversar com as pessoas, mas elas estão vendo a nossa imagem, a nossa postura, a nossa fisionomia, a nossa linguagem não verbal. Mas a imagem, ela é a materialização de quem a gente é por dentro. E muitas vezes a gente está mostrando para as pessoas uma coisa que não é verdade. Muitas vezes você é uma pessoa que ama se cuidar, você se cuida, você tem muito autocuidado, você gosta de coisas com muita qualidade, mas aí quando você vai se vestir, você não leva isso. Às vezes, teu trabalho tem um altíssimo nível, mas as roupas que você usa não tem. Então, a gente precisa mostrar para as pessoas, porque eu sei, seria perfeito se a gente conseguisse mostrar quem a gente é por dentro, mas a gente não consegue. Se eu chegar aqui para vocês, vocês não conseguem dizer quem a Nath é por dentro, certo? Vocês não conseguem dizer quem eu fui a minha vida toda, vocês não conseguem dizer as dificuldades que eu passei, vocês não conseguem saber as minhas qualidades, as minhas virtudes, vocês não conseguem. Vocês estão vendo aqui o que eu sou hoje. Então, a nossa imagem, ela é a materialização de quem a gente é, da nossa energia. Então, se vocês são pessoas que têm muita qualidade, seu produto, seu serviço é muito bom, você é um ótimo profissional, a gente tem que trazer isso para a nossa imagem também. A gente tem que mostrar para os outros quem a gente é, porque infelizmente eles não conseguem fazer essa leitura. E muitas vezes a nossa imagem está nos afastando dos nossos sonhos. Então, quando a sua energia feminina ali está bloqueada, o que acontece? Tem muito esforço, tem muita rigidez, você entra nos lugares, você sente que as pessoas não te notam, você fala, as pessoas não te escutam, e isso não acontece só no trabalho, isso pode acontecer também na nossa vida pessoal, dentro da nossa casa.
Então, muitas vezes a gente quer sentir mais isso, a gente quer trazer mais, né? Quem a gente é. E muitas vezes a gente não consegue. E quando você tá com sua energia feminina mais alta, quando você tem essa imagem que comunica quem você é, quando você tá super conectada com a sua energia feminina, tem mais presença, tem mais elegância, tem mais magnetismo. Lembra daquela pessoa que eu falei lá do início, daquela mulher lá do início, que ela era conectada lá, que ela chega nos ambientes, ela chama atenção, ela tem um magnetismo? É essa mulher. É essa mulher super conectada consigo mesma. Então, ela está muito conectada com quem ela está muito conectada com a sua energia, e ela consegue transmitir isso para os outros. Então, essa mulher, ela não tem mais aquele esforço, não tem mais aquele peso. Ela consegue mostrar quem ela é. E ela não tem vergonha de mostrar isso. Ela só é. Ela só é. E por ela só ser, as coisas fluem. Quando a gente coloca muito peso, quando tem muito esforço, não tá certo. Muitas vezes a gente não está no nosso lugar de força. E quando eu falo de lugar de força, é isso. E quando eu falo de energia feminina, eu tenho certeza que a imagem que vem na cabeça de vocês é essa mulher. Tô certa? Coloquem um joinha aqui, coloquem no chat. Porque quando eu falo de energia feminina, a maioria das minhas clientes, elas pensam que é isso aqui. Uma mulher mais romântica, né? O estilo romântico, que a gente vai falar também sobre os estilos hoje. Vocês pensam que é uma mulher super romântica, aquela camponesa carregando uma cesta de flores. E não tem nada a ver com isso. Não sei se eu decepcionei vocês, mas não tem nada a ver com isso. Mas eu sei, porque eu já pensei isso também. Eu pensava assim, nossa, vai ser aquela mulher, né, super, ai, que fala doce, suave, que usa roupas com estampa floral, com aquele cabelo curvo, ai, que vai ser super dona de casa. Não é isso, gente, não é. Nós mulheres, nós temos a energia feminina e nós temos a energia masculina. Então, hoje vocês vão entender como vocês podem ser vocês mesmas, no estilo de vocês, mas também trabalhar essa energia feminina. Porque a energia feminina é algo que vai levar a gente para o nosso lugar de força. É algo que vai levar a gente para um lugar mais de tranquilidade, de sossego, sabe? De paz, um lugar de paz. Então, quando a gente não está vivendo dessa forma, é porque a gente não está no nosso lugar. Estão tendo aí pings, estão tendo aí vários acordéis nessa aula, então coloquem aqui no chat se vocês estão tendo insights poderosos, eu quero contribuir com a vida de vocês. Vão colocando quem entrou depois, a gente tem nossa palavra-chave, que é o acordei. Então, toda vez que eu falar algo novo, um insight poderoso, vocês vão colocar no chat acordei. Combinado? Quero ver se eu tô falando coisas novas para vocês, tô levando conteúdo para vocês, porque esse é o meu objetivo aqui. Então vamos lá, vamos seguir agora que eu quero trazer para vocês o que é energia feminina e masculina. Vocês já ouviram falar sobre isso? Porque tem muita gente que nunca ouviu falar sobre isso. Então eu quis trazer o conceito para ficar mais claro para todas vocês. Porque não é homem e mulher, não tem nada a ver com isso. Então existe a energia feminina, existe a energia masculina, yin e yang. Com certeza sobre yin e yang vocês já ouviram falar. Então, são duas energias que se complementam. Então, nós todos os seres humanos, temos energia feminina e energia masculina. O que é a energia feminina? A energia feminina é aquilo que a gente consegue sentir. Então, a mulher, elas têm essa percepção, sabe esse sexto sentido, que a gente sente as coisas, parece que as coisas nem aconteceram e a gente já sabe aquilo, já sabe que aquilo vai acontecer. A gente tem essa sensibilidade, a gente tem mais esse sentir. A gente percebe mais. O feminino, ele pede mais pausas. Então, relaxar, descansar, pausar. Por que a gente tem que pausar? Porque a gente precisa desses momentos de ócio, né? Sem nada. Hoje a gente vive num mundo que é cheio de telas, é muito conteúdo, é muita coisa, é muita aula, é muitas pessoas falando, é uma enxurrada de conhecimento. E quando a gente abre o celular e a primeira coisa que a gente faz ao acordar é abrir o celular,
tua cabeça já tá ligada no 300 assim que ela acorda. E é muita informação e muitas vezes você acaba o dia com dor de cabeça, cansado de tanta coisa, porque muitas vezes a gente não conseguiu pausar, ter esses momentos de espaço interno. Porque nós mulheres a gente precisa disso, a gente precisa ter espaços para a gente se reconectar com a gente mesmas. Então, é muito importante que vocês tenham momentos no dia a dia de vocês de tranquilidade, de relaxamento, sem telas, sabe? Sem nada de telas. Então, sem um celular, sem um computador, sem uma televisão ligada, a gente precisa disso. Porque o feminino, ele cria. A energia feminina é mais criativa. Então, essa energia feminina, para ela poder criar, ela tem que ter aqui um espaço interno, ela precisa ter um espaço de ócio, ela precisa ter um momento de relaxamento. Muitas vezes vocês não conseguem ter ideias novas, vocês não conseguem ser criativas, porque vocês não estão descansando. Os momentos de descanso, eles são tão importantes quanto os momentos que a gente produz. Porque no nosso momento de descanso, a gente vai ter ideias, vai vir soluções para aqueles problemas que no dia a dia a gente não encontra. Então, o feminino, ele precisa disso. Ele cria, ele é criativo, ele é ousado. Ele consegue pensar assim lá na frente. Ele não pensa só no hoje, no amanhã, ele pensa lá na frente, a longo prazo. Então, ele acolhe, o feminino é esse acolhimento, essa coisa gostosa. Sabe quando a gente chega na casa de alguém e ela te recebe bem, ela te recebe assim com um lugar super gostoso, ela te dá um abraço, ela faz um café para te receber em casa. É isso, sabe esse acolhimento? Quando alguém precisa falar, você só escuta. Então isso é o feminino. Fez sentido o que eu falei aqui com o quiz que a gente fez antes? Se vocês estão lá, fizeram mais do que 6 pontos. Fizeram mais do que 6 pontos. Vocês sentiram que está faltando isso na vida de vocês? Esses momentos de pausa, de sentir mais, e o sentir mais pode sentir mais ser nosso corpo, sabe? Passar um creme no corpo, fazer um negócio no nosso cabelo, cuidar da nossa, sabe, da nossa feminilidade mesmo, fazer algo pela gente. Acordar e criar esse espaço interno de conexão com vocês mesmas. Fazer um devocional, fazer uma oração, se conectar com o divino, fazer a leitura de um livro, escutar algo que te contribua com a tua vida, talvez um podcast. Mas sabe, se conectem mais. Hoje a gente está vivendo num mundo com tanta informação e as pessoas só estão seguindo a manada. Só estão fazendo o que todo mundo faz e elas não estão mais percebendo se aquilo faz sentido para elas. Porque elas não percebem, elas não sentem. E muitas vezes nosso corpo dá sinais. Quantas de vocês já foram fazer alguma coisa que vocês sentiram dentro de vocês um sentimento assim de peso, que o corpo se enrijeceu, que o corpo, sabe, que deu dor no pescoço, que deu uma dor de cabeça? Vocês já sentiram isso? Ou quando vocês se aproximaram de alguém, ou quando vocês fizeram algo que talvez não era para vocês. Muitas vezes a gente não escuta nem nosso corpo. E o nosso corpo fala. Ele comunica com a gente o tempo todo. Só que a gente tem que ter a percepção para conseguir ouvir. E enquanto vocês não se conectarem com a energia feminina de vocês, vocês não vão ouvir. E muitas vezes os problemas que vocês têm é só porque vocês não se escutam. Vocês não acreditam na intuição de vocês, no sentir de vocês. Então a gente precisa, vamos sair dessa aula com esse combinado, que a gente vai criar mais momentos pra gente mesma, que a gente vai fazer momentos de autocuidado, que a gente vai acordar, a gente não vai pegar o celular, que a gente não vai entrar direto no Instagram, que a gente não vai já colocar um monte de coisa na nossa cabeça do trabalho, assim que a gente acorda. Eu tenho uma frase que eu uso muito, que é primeiro eu, depois o mundo. Por que surgiu essa frase? Porque eu, Natália, só fico bem se eu tenho meu momento ali do início do dia conectada com o que eu acredito. Se eu tenho momentos para mim, o meu espaço interno. E eu sei que para quem é mãe é outra rotina. Eu não sou mãe ainda, mas eu entendo que é outra rotina. Às vezes você tem um bebê pequeno, às vezes você tem uma criança pequena, às vezes não dá. E tá tudo bem, são fases da vida.
Mas ao longo do dia, se você conseguir pelo menos 5 minutinhos se conectar com você, sabe? Fazer algo por você, algo que você gosta. Um hobby. Vocês têm hobby? Algo que vocês só façam por prazer e não por dinheiro. Sabe aquilo que vocês só fazem por fazer? Ah, eu gosto de pintar. Eu vou começar a pintar tela porque me faz bem. Eu vou fazer um bordado porque me faz bem. Eu gosto de cozinhar. Eu gosto de escrever. Eu gosto de desenhar. Eu gosto de caminhar. Eu gosto de ir para academia. Eu gosto de fazer pilates. Eu gosto de fazer dança. Dança está super correlacionado com o feminino. Então, quando vocês não estão ligados que a energia feminina, o quadril tá duro, tá enrijecido. Nossa, tá duro, assim. Então, tem que fazer aula de dança. Já se inscrevam amanhã numa aula de dança. Que vocês vão ver a diferença. Isso é o nosso feminino. Então, eu quero que vocês saiam dessa aula com essa informação, né? Com esse sentir, com mais pausas, mais conectadas, escutar o que o corpo fala para vocês, escutar a intuição de vocês. Combinado? Temos esse combinado aqui para a gente se conectar mais com a energia feminina. Isso fez muita diferença na minha vida, porque quem ainda não conhece minha história, eu saí de casa com 16 anos. Então, eu tinha tudo na minha casa. Eu tinha a vida mais confortável do mundo, mas eu saí de lá e eu fui morar sozinha. E aí, o que que acontece? Eu saí do interior e fui morar em Curitiba. E aí, em Curitiba, eu não tinha ninguém, nenhum parente, eu não tinha ninguém lá. Eu tinha que me virar por mim mesma. Se acontecesse qualquer coisa comigo, era eu por mim mesma. Eu tinha amigas, claro, alguns conhecidos, mas ninguém assim da família. O que que aconteceu? Quando eu saí da minha casa, eu tive que crescer automaticamente. Mas também eu fui muito para um lado de proteção. Eu tinha que me proteger, eu tinha que me defender, eu tinha que estar sempre em estado de alerta para os perigos, para as coisas que podiam acontecer. Então eu fui muito para esse lado masculino. Eu vivia naquilo da defesa, da proteção. E aí eu fui cursar engenharia. A engenharia é muito masculino, gente. É muito. Eu sei porque eu vivi isso, né, no mundo. É muito masculino. E nós mulheres, quando a gente entra no mundo de trabalho, quando a mulher entrou no mundo de trabalho, antes o mundo de trabalho era muito masculino. Era só homens que trabalhavam, as mulheres não podiam trabalhar. Então, quando a mulher entra nesse ambiente de trabalho, o que que acontece automaticamente? Ela começa a usar terno, ela começa a usar gravata, ela começa a usar sapatos mais masculinos, ela começa a usar cores escuras como preto, cinza, azul marinho. Ela começa a usar isso para quê? Para ela, né, equilibrar ali com o homem, para ela mostrar que ela também pode, que ela também tem capacidade. Mas o que que isso faz? Faz com que a gente, muitas vezes, antes, a mulher era muito, assim, não acreditava que a mulher tinha todo esse potencial, assim como um homem, no ambiente de trabalho. Então, a mulher não podia ser feminina. Ela não podia, imagina uma mulher usar rosa naquele meio. Não podia, de jeito nenhum. Então, quando a gente vai entendendo a história, quando a gente vai entendendo como que as coisas aconteceram ao longo da história, a gente vai entendendo por que a gente usa algumas peças, por que algumas peças são mais femininas, outras mais masculinas, do guarda-roupa masculino. Então, isso tem muito a ver, a gente vai falar de imagem daqui a pouco. Mas, quando eu fui fazer engenharia, eu tinha que me provar o tempo inteiro. Eu não podia ser tão delicada, eu trabalhava num ambiente que era só homens e eu de mulher. Eu não podia usar roupas, imagina, mostrar um pouquinho do meu corpo, Deus me livre, não tinha como. Então, as roupas eram para me proteger, as roupas eram para me esconder. Eu não podia usar maquiagem, eu não podia usar acessório, eu não podia usar salto. Eu trabalhava em fábrica, uma indústria de alimentos. Eu não podia. E eu, Natália, fui me desconectando cada vez mais de mim mesma, do que eu sempre gostei, porque quando eu prestei vestibular de moda. E eu sempre amei isso. Mas o medo de não prosperar me fez ir para engenharia, para o caminho mais certo. E falando desse mundo mais masculino, o que que é energia masculina? Nós todos temos dentro de nós, lembra? Energia feminina e masculina. O que que é o masculino? O masculino é hoje, é resolução, é foco. Sabe quando você senta e fala, eu vou fazer esse documento, vou fazer essa aula, e eu sento ali, tiro todas as distrações e faço a aula? Faço o que precisa ser feito? Eu estou muito na minha energia masculina, do fazer, da ação. O masculino é a objetividade.
A gente não consegue falar, não sei vocês, se vocês têm namorados, maridos, noivos, não sei. Mas vocês, quando vocês falam para eles assim, começam a falar de 1000 assuntos ao mesmo tempo, eles entendem? Ou se você pede para eles fazerem mais de uma coisa ao mesmo tempo, eles conseguem? Se o homem tá super ali na sua energia masculina, ele não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. O meu noivo comigo é isso, eu falo assim, desce lá para mim, busca não sei o que, faz não sei o que. Dele, calma, deixa eu descer primeiro. Depois que eu subir, eu te entrego o negócio, daí você me pede a segunda coisa. Então, o masculino é isso, ele é focado, ele tem um objetivo, ele não vai olhar para 1000 coisas ao mesmo tempo, ele vai fazer, ele vai resolver. Você dá um problema na mão, ele resolve. Ele também tem mais essa coisa da proteção. Lembra que eu falei da proteção? De se proteger, né? O homem, no seu masculino, ele protege a mulher, ele é provedor. Então, ele tem mais isso de proteção. Ele estrutura, ele é muito lógico, né? Tudo tem lógica, um raciocínio, tudo tem muito certo, assim. Ele pensa no hoje, ele não consegue ver a longo prazo. O masculino vê hoje, ele não vai ficar pensando daqui 10 anos, 20 anos. Não, ele pensa no hoje e no amanhã. Ele decide. Sabe aquilo de, eu fico assim, às vezes, não sei se eu como, uma pizza de calabresa ou de frango. Natália, decide. Muitas vezes a gente não consegue decidir coisas simples. Então, o masculino, ele tem foco, ele resolve problemas, ele decide, ele avança. Por isso que eu falo para vocês que a gente tem as duas energias. Porque a gente não pode também só ficar no feminino. Se a gente trabalha, se a gente tem um objetivo, a gente também precisa ter esse foco. A gente também precisa ter essa ação. Mas a gente precisa saber equilibrar as duas energias. A gente precisa saber quando a gente é mais feminina e quando a gente vai mais para energia masculina. Fez sentido aqui para vocês? Teve algum insight poderoso? Alguém acordou aqui nessa parte? Essa parte é a parte uma das partes que eu mais gosto da aula, né? Que a gente fica muito claro pra gente porque que muitas vezes o relacionamento não dá certo. Muitas vezes os dois estão na energia masculina. O que acontece? Vocês lembram da aula de física? Que polos iguais, eles se repelem? Acontece assim, ó, eles chegam e eles se repelem. Agora, polos, a energia feminina e a masculina, eles se conectam. Isso é física. Então, muitas vezes a gente está na nossa energia, com a nossa energia masculina muito alta. E aí, o que acontece? A gente não deixa o homem ser homem. A gente não dá espaço para ele fazer o que tem que fazer. Tudo a gente quer ir lá e resolver. A gente toma frente. A gente não deixa ele se sentir o homem. Eu não deixava. Eu resolvia tudo. Eu fui morar sozinha, então eu achava que eu era independente, já morava sozinha há 10 anos. Eu conseguia me virar sozinha, eu fazia questão de dizer que eu era independente e que eu não precisava de homem na minha vida. Você acha que o relacionamento vai dar certo falando isso? Você mostrando o tempo inteiro que você não precisa, não precisa fazer nada por mim, não deixo você fazer nada, eu me viro. Tem que trocar uma lâmpada, eu troco aqui, pode deixar, eu me viro. Então, isso é pra gente entender também nos relacionamentos. Quando vocês deixarem o homem ser homem, vocês vão ver o relacionamento mudar. Para vocês falarem com jeitinho as coisas e pedindo as coisas, sabe? Ai, amor, eu não consigo, queimou a lâmpada, você pode trocar para mim, por favor? Nossa, amor, o meu carro acho que precisa de revisão. Você consegue ver para mim? Tá fazendo sentido? Gente, eu levei muito tempo para aprender isso. Eu levei muito tempo porque eu não conseguia deixar ninguém fazer nada por mim. Eu queria mostrar o tempo inteiro que eu conseguia e que eu dava conta. Então, relacionamento nenhum dava certo. Nenhum. Então, a gente precisa dar espaço. E muitas vezes a gente briga que o homem não é homem, mas muitas vezes é a gente que não deixa ele ser homem. Quando ele vai resolver alguma coisa, você poda ele. Você fala que ele não tá certo, que não é assim que faz. E aí? Então a gente precisa entender onde que a gente tá. E se vocês estão mais lá, como o quiz respondeu, mais na energia masculina, e se o relacionamento tá dando certo, o homem pode estar na sua energia feminina? Pode. Mas não, né?
Não é o que a gente entende que vai dar certo, mas o homem pode sim estar muito na sua energia feminina. E aí, o que acontece? No emocional, né? Quando a gente tá mais no masculino, a gente não relaxa, a gente tem medo de depender de um homem, medo de depender de qualquer coisa, na verdade. Necessidade de controle, eu quero tudo do meu jeito, tem que ser assim, se não for assim, eu não quero. Cansaço constante, aquele esgotamento mental, assim, que você não aguenta, sabe? Chega no final do dia, você não sabe o que fazer. No corpo, a gente sente isso também. A gente sente tensão, rigidez aqui, tudo tensionado, sabe? Ai, a gente não consegue relaxar, a gente tá sempre rígida, tensa. A gente não tem prazer na vida. A gente não consegue sentir prazer, a gente não consegue se divertir. Uma sensação de peso, sabe? Uma sensação que você tá carregando o mundo aqui nas tuas costas. Nos relacionamentos, como eu estava falando antes para vocês, tem uma competição inconsciente ali. Nossa, ele ganha tanto, eu quero ganhar tanto também, eu quero isso, eu quero. Ai, se ele, sabe assim, aquela competição. Se ele faz, eu quero fazer também. E é uma competição. Você tem dificuldade em receber cuidado. Você não se permite ser cuidada, porque você não sabe receber, você não sabe receber um elogio, você não sabe receber um carinho. E aí o que acontece? Você se conecta mais com homens o quê? Imaturos ou muito passivos. Porque você tá com tua energia masculina tão forte que você só vai atrair isso para você. E aí, mesmo que você esteja num relacionamento, você se sente sozinha. E como que isso aparece na nossa imagem? A gente tá sempre com uma postura rígida, a cara tensionada, sabe aquela cara assim mais tensionada? A gente usa roupas para nos proteger. Como eu falei para vocês na época que eu trabalhava na engenharia só com homens, eu queria me esconder. Então a gente só quer se esconder, se proteger. A tua presença tá rígida, tá apagada, sabe? Você chega e você não tem aquele magnetismo, você não chama atenção. É isso que acontece quando a gente vive mais na energia masculina. Porque a energia feminina, ela não é delicadeza, sabe? Ser frágil, depender de alguém, não é isso, não tem nada a ver com isso. É que muitas vezes a gente teve que ser forte na nossa vida, a gente passou por muitas coisas e a gente precisou ir para o nosso masculino. Como é a minha história? Eu precisei sair de casa, eu precisei morar sozinha, eu precisei fazer coisas para me proteger, para me defender. Eu fui muito para minha energia masculina. Muitas vezes não teve um homem dentro da tua casa e você teve que assumir esse papel. E aí, quando o masculino assume esse comando, né, o corpo endurece e aparece na nossa imagem, é nítido para as pessoas. Por isso que a gente não, sabe, não tem aquela leveza, aquela fluidez. É por isso. E aí, a energia feminina, ela não é ser sensual, sabe? Ai, vou colocar então agora um super decote, vou começar a ser mais romântica, usar estampa floral, vou fazer meu cabelo mais curvo, mais ondulado, vou ser mais delicadinha. Não é isso, gente, é nas nossas atitudes. É quando a gente para dessa guerra com o nosso corpo, sabe? Quando a gente para essa briga com o nosso corpo, a gente se olha no espelho, a gente gosta do que a gente vê, a gente se aceita, a gente se ama. A gente não precisa provar nada para ninguém. Então a gente para de se justificar. Ah, eu tô fazendo isso porque eu, sabe? Parece que o tempo inteiro a gente tá se justificando. Ah, eu vou fazer isso porque eu tenho que não sei o quê. O tempo inteiro a gente tá se justificando. A gente tá sempre pedindo a aprovação dos outros para ser quem a gente é. Então, a energia feminina ela só vai nascer quando vocês se sentirem seguras, quando vocês olharem para o corpo de vocês e gostarem, quando vocês, sabe, se olharem no espelho e falarem elogios para vocês mesmas. Porque aí teu corpo vai relaxando, vai tranquilizando. Quando vocês colocarem mais pausas no dia a dia de vocês, quando vocês se permitirem ter um hobby. Aí, quando o corpo de vocês relaxar, o teu olhar vai mudar, tua postura vai mudar, o jeito que você anda vai mudar. E aí, a tua roupa ela vai deixar de ser aquilo de se esconder, de uma armadura, uma proteção. Ela vai ser para você contar quem você é lá dentro. Quem você
decidiu ser, quem você escolhe mostrar para as pessoas, porque através da nossa imagem a gente mostra quem a gente é. Vamos fazer mais um exercício prático aí? Como que tá a postura de vocês? Como que tá no dia a dia, quando vocês estão trabalhando, sentadas? Muitas vezes a gente tá assim, né? Trabalhando assim, curvada, com a cara fechada. Façam esse exercício aí. Se curvem, coloquem o ombro para baixo, assim, se curvem, fechem o rosto como se vocês estivessem tristes, bravas, irritadas. Tensionem o rosto, tensionem o corpo e fiquem nessa postura. É bom ou é ruim? Agora, coloquem os ombros para trás e para baixo. Ergam o queixo, olhem lá na direção do horizonte e deem um leve sorriso que acabou de cair um Pix de 10 mil reais na tua conta. 20 mil? 10 tá pouco, né? 20 mil, acabou de cair na tua conta. Como vocês se sentem? Com essa postura, com essa energia, com essa, né? Como vocês se sentem? Não é diferente? Vocês viram como pequenos ajustes fazem a gente ter uma mudança muito grande? E as pessoas à nossa volta estão nos observando o tempo todo. Então, vamos cuidar mais da nossa postura, vamos ter mais momentos para a gente relaxar, para a gente se divertir. A vida não precisa ser assim, com tanto peso. A gente pode ter essa vida mais gostosa, mais prazerosa, sabe? E aí, isso vai traduzir também, quando vocês se sentirem assim, vocês vão querer mostrar para as pessoas como vocês estão se sentindo. E aí, isso muitas vezes vão vir em cores, vão vir em linhas, né, na roupa que vocês usam, porque aí vocês vão trazer essa energia, vocês vão trazer o que vocês sentem lá dentro, como vocês estão na maior parte do seu dia, nas roupas que vocês vestem. E aí vem os 7 estilos, que a maioria das mulheres acha que ser feminina é ser romântica, que é essa imagem aqui. Vocês estão. Deixa eu vir aqui para mostrar para vocês. Deixa eu dar um zoom aqui. É ser romântica. Ser feminina é isso: usar estampa floral, babadinho, bordado, florzinha, coraçãozinho. Não é isso. Qualquer um dos 7 estilos universais a gente pode ser feminina. A gente tem como trazer isso. Os 7 estilos universais, eles surgiram na década de 80, então é um estudo que foi feito analisando o comportamento humano. Como que as mulheres se vestiam? O que elas comunicavam através do que elas se vestiam? E aí isso, muitas vezes, mostra que você está mais no seu feminino ou mais no teu masculino. Quando a gente está mais no nosso masculino, o que a gente usa? A gente usa linhas mais retas, cores mais sólidas, a gente usa as cores mais escuras, cores mais neutras. A gente é muito objetivo e muito prático. A gente abre o guarda-roupa, a primeira que vir tá bom. A gente acha que é um ato inconsciente. Sabe aquela coisa assim, eu sou prática, eu sou rápida, eu não gosto de frufru, né? Muitas vezes, essa praticidade, tem gente que ama falar, né? Você pergunta, oi, tudo bem? A pessoa fala, tudo bem, mas tá corrido. Nossa, que vida corrida. Gente, a pessoa que tá sempre correndo, ela tá sobrevivendo. Se ela não tem tempo, 5 minutos para escolher uma roupa que vai mudar a energia dela, que vai fazer com que as pessoas observem ela de uma forma diferente, será que vale a pena viver uma vida assim? A gente tem que estar feliz, alegre, a gente tem que ter, sabe assim, ter amor por aquilo que a gente é, se olhar no espelho e gostar daquilo que a gente vê. Então, aqui, quando a gente usa coisas muito, sabe, às vezes a gente tá afastando muitas pessoas de nós. A gente só usa preto, 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 todos os dias preto. Por quê? Porque eu não quero mostrar o que eu sinto. Eu tô ali, né, com uma barreira, porque o preto, ele é muito sofisticado, ele é muito refinado. Tem gente que ama preto e tá tudo bem. Mas muitas vezes, quando você só usa preto, e teu guarda-roupa é só preto, cinza, branco, não tem cor. Muitas vezes, quem usa cor se destaca num ambiente que está todo mundo de preto. Será que você quer ser vista? Será que se você só veste preto, você quer ser vista, você quer ser notada? Então, é isso. É isso. A gente tem que entender que nada é por acaso. O nosso cérebro, ele está lendo pessoas e ambientes o tempo todo. Se vocês acham que vocês abrem o guarda-roupa e é feito no automático, não é.
Teu cérebro está escolhendo, por algum motivo ele está escolhendo aquilo que vocês estão vestindo. O casual é aquela pessoa prática, gosta de jeans, gosta de sapato confortável, não vai usar muito salto, cabelo sempre mais natural. É aquela pessoa que precisa da praticidade, precisa de muito movimento, sabe? Aquela pessoa que tem talvez vários, tem filhos, precisa correr ali no dia a dia, vai colocar uma roupa, mas muito casualidade, muitas vezes passa desleixo. Se você só usa jeans, só tá sempre de tênis, tá sempre. Será? O que você tá querendo comunicar? O que você tá escolhendo? Já a pessoa clássica, ela usa muitas linhas retas, linhas cores sóbrias, estampas clássicas, muitas linhas retas aqui, muito. Por quê? Porque ela tá mais nesse masculino, nessa rigidez um pouco maior. O elegante é aquela mulher que gosta de se cuidar, que tem uma vaidade super alta, que não sai de casa se o cabelo não estiver impecável, que ama um salto. Ela gosta ali de cores mais neutras também. Ela gosta de uma alfaiataria, ela gosta de roupas de qualidade, ela vai preferir ter poucas, mas boas peças. Já a romântica é aquela pessoa que vai usar bastante detalhes. Detalhes é o nome desse, né, o que caracteriza aqui o romântico. Então, babado, flores, borboleta, cabelo curvo, estampa floral, é aquela pessoa delicada, ela vai trazer delicadeza para a imagem, ela vai trazer acessibilidade. A criativa é aquela pessoa que ama usar. Sabe aquela pessoa que gosta de usar, de criar, ela não segue regras, ela não usa círculo cromático, ela vai combinar cores, vai combinar estampas, peça do guarda-roupa da avó com peças tendências. Ela não liga muito para a opinião dos outros. Ela é aquilo, ela gosta de ser aquilo e ela sustenta isso. E isso é muito legal para as pessoas que são criativas, que têm essa essência, elas têm que respeitar quem elas são. Já a sensual é aquela mulher que gosta de chegar e causar impacto. Sabe aquela mulher que chega assim, ela atrai os olhares, ela chama atenção. Ela gosta de usar um pouco mais de decote, de fenda, marcar um pouco mais o corpo. O vermelho está muito ligado aqui a esse estilo sensual. Ela gosta de, sabe, uma peça um pouco mais justa. Ela gosta do couro. Ela gosta de uma bandagem. Ela gosta de um stretch na calça. Essa calça sempre vai ter um stretch. Uma partezinha do corpo ela vai mostrar, mas ela vai chamar atenção. Ela é, sabe assim, ela traz aquele empoderamento também. Já o moderno é aquela mulher que também chega causando impacto, mas ela também causa um distanciamento. Ela adora contraste de cores, o branco e o preto, para causar realmente impacto na imagem. Ela vai usar peças mais futurísticas, sabe? Com mais volume, peças assimétricas. Ela vai usar uma bolsa diferentona, um óculos gigantesco. Cada uma aqui tem seu estilo. Vocês nasceram com um estilo. Vocês já entendem agora o que é cada estilo e por que quando vocês olham na rua tem pessoas muito diferentes umas das outras. Vocês conseguiram entender o que são os estilos? Vocês se identificam com algum? Porque hoje, no mundo que a gente tá, às vezes a gente é uma mistura só, né? Porque esse estudo foi feito lá na década de 80. Então, hoje a gente vive um mundo que mistura muitas coisas. A gente mistura um casual com um criativo, um clássico com um moderno, a gente mistura tudo. Mas a gente tem a nossa essência, aquilo que se repete, aquilo que as pessoas sempre trazem para nós. E aí, quando o feminino ele tá mais rígido ali, mais contraído, o corpo busca proteção. Então, o que ele vai fazer? Ele vai usar linhas mais rígidas, linhas mais retas, né? Linhas retas em excesso. Uma estrutura mais dura, um tecido com pouco movimento. Já as linhas mais curvas, elas estão mais ligadas ao feminino. Então, esse fluxo, sabe? Essa fluidez, essa leveza, essa receptividade. Então, a gente tem que entender. Muitas vezes a gente tá muito no nosso feminino e a gente falta energia masculina. Acontece também. Tem mulher que tá muito ali no feminino e ela não tem ação, ela não tem foco. E aí ela precisa ter mais isso. Então, não é só, ai, a gente tá sempre no masculino. Não, tem pessoas que estão muito no feminino. Aí é legal a gente trabalhar um pouco mais das linhas mais retas, mas a gente tem que entender.
quem a gente é, o que a gente quer comunicar, o que a gente quer passar para as outras pessoas. E tudo isso vale para as cores também. Então, quando a pessoa está ali com cores muito fechadas, muito neutras, ela precisa, muitas vezes, ela tem medo de se destacar, ela tem medo de chamar atenção, então ela não usa cor muito vibrante, ela não usa cor. Na verdade, o guarda-roupa dela é muito neutro, porque ela precisa se proteger. Muitas vezes ela sofreu um bullying quando ela estava na adolescência, muitas vezes ela foi excluída, muitas vezes ela era assim quando ela era criança e alguém falou algo para ela. E assim também acontece quando a gente só quer usar coisas muito extravagantes, sabe? Cores muito intensas, misturar um monte de coisas. A gente também tem isso, muitas vezes que a gente está buscando por uma validação externa. A gente quer ser vista e daí a gente faz isso. Mas a cor, ela traz vida. A gente consegue comunicar sentimentos para as pessoas à nossa volta que estão nos vendo, convivendo com a gente através da emoção. Quem tem filhos, a energia da mulher, né, tanto para filhos, marido, a energia da mulher é a energia da casa. Se vocês acordarem irritadas, bravas, vocês vão contaminar a casa. Se vocês acordarem felizes, dispostos, também vão contaminar a casa. Vocês entendem? Então a gente também pode transmitir para as pessoas o que a gente quer, para nossa família. Ah, eu quero trazer mais leveza, mais fluidez, eu uso uma cor mais quente, um laranja, um vermelho. Então, essas cores, as cores, elas comunicam emoções também. Então, a gente também pode decidir o que a gente quer comunicar para os outros. E nada na nossa imagem é aleatório. Nada, 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 nada. Quando vocês acham que vocês estão escolhendo por praticidade, quando vocês acham que vocês estão só abrindo o guarda-roupa, pegando qualquer peça, não é. O teu cérebro, lá dentro, teu inconsciente está tomando decisões. E ele está escolhendo, muitas vezes, não ser visto, não ser notado, não chamar atenção. Por isso, gente, que não tem como, né? A gente não tem como copiar outra pessoa. Ah, eu vou ver essa influencer, esse influencer usando isso, eu vou usar também. Porque muitas vezes a gente vê alguém postando, a gente vai lá, nossa, que lindo esse vestido, que linda essa calça, que linda essa camisa de linho, eu vou comprar também. Ah, ele tá usando, eu vou usar também. Ela tá usando, eu vou usar também. Tem a ver com você? Tem a ver com o que você quer transmitir? Tem a ver com quem você quer se conectar? Porque se não tiver a ver com você, você não vai sustentar isso por muito tempo. Tem que ter a ver com você, não pode ser um personagem. Você tem que se sentir bem usando aquilo. Então, a gente precisa conhecer o nosso estilo, a gente precisa conhecer nossas cores, a gente precisa se conectar mais com quem a gente é. E a gente precisa parar de viver no piloto automático. Porque viver no piloto automático, a gente está sobrevivendo. A gente não está vivendo a vida como ela deve ser vivida. E aí, o que é uma imagem pessoal de verdade? Como que vocês podem chegar num ambiente e se destacar? A postura de vocês, a gente fez o exercício ali da postura, vocês viram como vocês se sentiram no antes e no depois. A energia que vocês falam, a energia que vocês entram nos ambientes, o tom de voz que vocês usam, roupa, maquiagem, tudo isso importa, é um conjunto de coisas. Mas enquanto vocês não se sentirem bem sendo vocês, vocês não vão chegar causando impacto. Então, vocês precisam estar bem com vocês mesmos, vocês precisam ser quem vocês são, tem que ter a ver com a essência de vocês. Porque senão isso vai impactar na tua comunicação, isso vai impactar na tua postura, vai impactar na tua segurança. Então, quando vocês saem, que vocês colocam uma roupa bem legal, sabe aquela roupa que vocês se sentem bem? Todo mundo tem uma peça assim no guarda-roupa, que toda vez que você veste ela, parece que, né, se vestiu algo ali que te faz se sentir bem. Você olha no espelho e fala, nossa, ai, eu amo esse vestido. Nossa, eu amo essa cor, eu adoro, eu me sinto bem. Você se sente bem. E aí, o que acontece? Você vai sair de casa com outra energia, com outra postura. As pessoas vão sentir a tua energia. Porque a imagem tem esse poder. A imagem tem o poder de nos conectar com a gente mesmas. A imagem tem o poder de fazer a gente se sentir bem. A imagem tem o poder de fazer a gente ter mais segurança. E também da gente se conectar mais com quem a gente quer se conectar. Da gente atrair mais oportunidades para a nossa vida. Então, eu quero que vocês saiam dessa aula com um objetivo claro. Que vocês não vão só
fazer mais por fazer, ir para as roupas, né? Escolhas inconscientes. Não, vocês vão escolher para as pessoas o que vocês querem contar. Vocês vão escolher como vocês querem se conectar com as pessoas. Tá fazendo sentido até aqui? Algum acordei aqui? Deixa eu ver o chat. Dani colocou que tá mais no casual. Perfeito. Cada um tem seu estilo, né? Então, cada uma vai se identificar mais com o estilo. Mas o que eu quero que vocês saiam de verdade dessa aula é para vocês voltarem para o seu lugar de força, voltarem para o seu lugar, sabe, que vocês se sentem encorajadas a tomar decisão, muitas vezes a gravar um vídeo para quem trabalha com redes sociais, a, sabe, fazer o que precisa ser feito, atrair um relacionamento mais saudável para a vida de vocês. E isso só vai acontecer quando vocês estiverem no lugar de força de vocês. Quando vocês se conectarem com quem vocês são. Sabe assim, muitas vezes nós mulheres, a gente esconde muito o que a gente quer. Né? A gente quer primeiro saber a opinião do outro, do nosso marido, dos nossos filhos, para daí a gente dar a nossa opinião. Mas quando você, lá dentro de você, você sabe o que você quer. Lá dentro você sabe como você está se sentindo. E só você pode tomar as decisões por você. Só você pode mudar a tua vida. Enquanto você não tomar as decisões que você precisa tomar, você vai continuar vivendo a vida que você vive hoje. E vocês podem ser pessoas incríveis, incríveis, com muito conhecimento, com vários, né, graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado. Vocês podem ter tudo que vocês quiserem. Vocês podem ter X anos de experiência no mercado. Mas enquanto vocês não estiverem bem com vocês mesmas, talvez a vida não flua, os relacionamentos não, né, não sejam tão saudáveis. Você se conecta ali com pessoas que não fazem tanto sentido para a tua vida. Então, o que vocês decidem hoje, a partir dessa aula? Com que decisão vocês saem dessa aula? O que eu trouxe para vocês aqui que você falou, gente, eu preciso olhar para isso, eu preciso mudar isso. Porque vocês são pessoas incríveis, mas o mundo só vai saber se vocês contarem. Será que você tem que aparecer mais nas redes sociais? Será que você tem que fazer um trabalho por você? Talvez você tenha que olhar mais para a tua imagem, entender por que você se veste dessa forma, ou por que você não consegue se vestir como você gostaria? Precisa acordar, ser mais segura. E como que a gente tem mais segurança? Como que a gente tem mais segurança? Quando a gente confia em quem a gente é. Quando a gente confia no nosso potencial, quando a gente confia em todos os dons que Deus nos deu. Quando a gente mostra para o mundo tudo aquilo que a gente tem dentro de nós. Precisa de mais entusiasmo. Vocês sabem o que significa entusiasmo? Entusiasmo significa ter Deus dentro de você. Então, que a gente possa ter mais entusiasmo na nossa vida, que a gente possa ter uma vida mais leve, que a gente possa ter uma vida, sabe, mais saudável, mais feliz, mais próspera.